Shalom, eu sou a Bispa Renata e eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 21, que diz assim: então fez a tribo de Benjamim se aproximar, segundo as suas famílias, e foi escolhida a família de Matri, e dela foi escolhida Saul, filho de Quis, e o procuraram, mas ele não foi encontrado. Por isso voltaram a consultar o Senhor. O homem ainda não veio para cá? Mas o Senhor respondeu: ele se escondeu no meio da bagagem. Existe um livro maravilhoso que há muito tempo eu li, minha época de seminário, que tem um título de O Perfil de Dois Reis, e fala exatamente o perfil de Davi, o perfil de Saul, e assim, deu muita saudade desse livro, assim, esses dias, e o Senhor colocou assim, quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei-me, e assim, como Deus falou no meu coração, como que o nosso chamado tem que acontecer, como tem acontecido, quantas pessoas têm sido chamadas, né? Lá em Romanos diz que os dons e os chamados são irrevogáveis, uma vez chamado, uma vez marcado, é para sempre. Não tem essa coisa de que eu sou bispa e daqui a pouco, né, eu não quero mais. Então eu posso não querer no mundo aqui natural, mas o mundo sobrenatural, os demônios me reconhecem por aquela unção que foi derramada sobre a minha vida. E eu acho que tudo nosso começo tem que ser realmente com muita determinação, com muita interesse diante de Deus. E aí ele começou tudo muito mal, né? Porque foi tão bonita a ordenação, eu sou apaixonada pela ordenação de Saul. Ele perdeu as ovelhas do pai, ele sai à procura, e o escravo leva até o profeta Samuel. Quando chega ali o profeta Samuel, Deus já tinha falado com ele, por essa hora vai acontecer assim, assim, assim. Ele já prepara um jantar assim de realeza, na casa dele para Saul, e depois ele ordena, e depois Saul se encontra com homens que estavam subindo um monte de oração, e aí tem um significado tremendo os pães, e aí depois ele está no meio dos profetas, e ele profetiza como os profetas, e os profetas começam a se perguntar: por acaso não é o filho de Quis, não é Saul, não é esse menino normal, e agora ele está no meio dos profetas, e ele foi tomado, e ali tudo, Samuel vai ordenando e vai dizendo para ele: tenha segredo, porque tinha o dia certo, e esse era o dia certo, que agora ele já está ordenado, e agora Samuel traz à frente do povo para que ele seja reconhecido, e ele simplesmente, o povo está ali querendo, né, sedento, porque eles pediram um rei para o Senhor, e o Senhor fez conforme o coração, né, do que eles haviam pedido. E quando procuram, Samuel tem que consultar de novo o Senhor. Por acaso ele ainda não foi encontrado, ele não chegou, por acaso ele ainda não está aqui. Eu imagino eu preocupado, porque é uma festa, uma celebração para o rei. E o Senhor diz assim: não, ele já chegou, ele está escondido no meio das bagagens. Saul se escondeu, Saul deixou a timidez, o medo tomar conta do coração dele. Saul, ele simplesmente, ele começou talvez olhar para sua mesmice, ele começou a olhar para aquilo que ele não podia, mas ele se esqueceu que não é na força dele, é na força do Senhor, e o Senhor nos capacita quando o Senhor nos chama. Não é igual ao de Davi, porque Davi diz assim que na época estava tendo uma grande guerra, o exército estava já há meses guerreando, os seus irmãos estavam nessa guerra, e o pai de Davi, Jessé, pede para que ele vá levar alimento para os irmãos, e diz que quando ele chega, ele está se aproximando daquela batalha onde homens estão ali meses e meses, assim, tipo, morrendo de medo de Golias, né, do gigante. Ele começa a olhar e ele não quer nem saber, ele fala: peraí, quem é esse incircunciso? Quem ele pensa que ele, quem é ele que ele pode estar falando assim do Deus de Israel? E aí ele simplesmente, no capítulo 17, no capítulo 17, no versículo 32, ele simplesmente diz para Saul, fala assim: meu rei, não deixe que o povo desanima, eu vou lutar contra esses filisteus, eu vou lutar, eu vou entrar nessa batalha, porque Davi, ele já tinha uma experiência com Deus, ele não deixou simplesmente as coisas passarem ou virarem uma mesmice, ele sabia nos momentos ali de pastoreio, no momento em que ele estava ali com as suas ovelhas, cuidando das ovelhas do pai, administrando ali
as coisas que eram do pai, daquilo que ele foi delegado para ele, ele começa a entrar num processo de intimidade profunda com o Senhor, e o Senhor começa a descer sobre Davi uma força sobrenatural, que ele pode dizer com muita interesse para o rei, dizer assim, não se preocupe, eu já lutei, eu já matei um leão, eu já matei um urso, eu não preciso de pegar a sua armadura. O sentido de estar com a armadura, com uma força, com uma experiência, como uma capacitação da outra pessoa, e não é isso que Deus quer para minha vida ou para tua vida, né? Não adianta você querer ser iguais às outras pessoas ou terem as mesmas atitudes, a mesma liderança. Não, é o teu chamado, e nesse teu chamado você tem que se encontrar com Deus, e você tem que deixar que o Espírito Santo trabalhe no seu caráter, trabalhe verdadeiramente na sua vida. É um momento assim de você e o Senhor, e ele simplesmente vai contra Golias, e ele ali, o gigante cai por terra, toda a força de Satanás é destronada, e Davi começa a se preparar, ir para frente da batalha. Eu acho interessante que uma das vezes assim que Davi estava na caverna de Adulão, onde que Saul já estava perseguindo, o profeta Natan diz assim para ele assim, sai da caverna de Adulão e vai para Judá. Aquilo era loucura, era ele entrar mesmo no arraial mesmo, estar na vista de Saul. Mas o que eu aprendo com isso quando o profeta Natan diz isso? Porque quando Deus manda você ir para a batalha, Deus garante. Eu não tenho que andar na lógica humana, né? A gente está muito, tem isso tá na logística, preciso fazer uma logística disso. Ande na logística de Deus. É o Senhor que vai te capacitar, é o Senhor que vai trazer a existência que não existe para a tua vida, é o Senhor que confia, na verdade, o teu chamado para as pessoas. Às vezes, né, eu vejo pessoas inexperientes assim, não, peraí, porque eu sou pastor agora, olha, me chama de bispo, olha, faz isso. Não! Aquele que te chamou é aquele que assina por você. E eu acho tremendo que quando Davi, ele é ordenado, a primeira ordenação dele é em Hebron. Hebron reconhece, né, os anciãos e os sacerdotes reconhecem a autoridade, reconhecem que o Senhor o chamou e ele é ordenado. E depois em Jerusalém, ou seja, mas o povo estava com ele. Saul não, Saul a sua primeira guerra foi com os amonitas. Naás, que significa o nome de serpente, ele se levanta contra Israel. O povo não tinha uma intimidade, não estava debaixo assim, do carisma do rei, sabe? E aí eles começam eles vão até Naás, então eles vão resolver, e eles começam a dizer para Naás, pelo amor de Deus, no México a gente faz aliança conosco, nós, né, seremos contigo. E aí Naás diz assim, não, só se eu cegar cada homem de Israel, sabe? Você tem um propósito, que essa também pregação é para outro dia, mas eu acho tremendo, porque esse é o propósito de Satanás, é me cegar e te cegar. Naás, serpente, não é pessoas para a gente fazer aliança. Em nome de Jesus, sai, faça aliança com Deus, vai buscar intimidade com o Senhor. Eu tenho estado nesse processo, e é por isso que o Senhor colocou essa palavra muito forte no meu coração. Então, Davi, ele era amado pelo povo, ele estava no meio do povo, ele era empático, né? O próprio Espírito Santo tomava e o capacitava, ele era dependente de Deus, e essa dependência do Senhor, eu creio que o Espírito Santo mostrava a cada dia para o povo, e o povo se submetia, né? Tem uma palavra que diz assim, que o povo era tão unido que o povo diz assim, quando ele é ordenado a rei, os teus ossos serão os nossos ossos. Ou seja, eu estou numa cumplicidade tremenda contigo, nesse reinado, nessa parceria aí de conquista do reino de Deus, em nome de Jesus, né? Isso aí já, o reino tá no novo, mas havia uma batalha de conquista para o povo de Deus, amém? Então entenda aí no Espírito que eu estou dizendo. E aí o que acontece? Saul não é assim. Então Saul diz assim, que o Espírito de Deus tomou, mas ele ficou irado sobre a ira, e ele faz tipo uma ameaça para o povo, olha, quem não pelejar por Israel agora, quem não for mesmo com Israel agora, esse daí eu vou matar. E ele tem que chamar o povo debaixo de uma ameaça. E existem pessoas assim que não conseguem liderar, né? Só conseguem colocar medo, domina, traz medo sobre o povo, diz, olha, se você não fazer, Deus vai te fulminar, Deus vai te matar. Não traz, na verdade, uma consciência, um aprendizado de te levar até o Senhor, de você ter sua liberdade em Cristo. Porque quando eu me encontro com o Senhor, eu obedeço, eu me submeto, né? Eu tenho prazer em trabalhar para o meu Senhor, né? Eu tenho prazer. Eu acho que uma das
maiores alegrias e satisfação que eu tenho na minha vida é de ter dado a minha juventude para o Senhor, né? Agora eu já estou na idade intermediária, mas eu posso dizer assim, meu Deus, eu dei os meus 20 e poucos anos ao Senhor, eu dei meus 30 anos todos ao Senhor, olhando, a minha opção sempre foi o Senhor. Isso foi uma liberdade que eu tenho. E aí eu acho tremendo também que debaixo dessa ira, que era a personalidade dele, percebe-se que nós temos o Espírito Santo, mas essa pegada de você querer ser transformado, de você ser curado é sua, não é do Espírito Santo. Ele é consolador, ele nos transforma, mas é como se o Espírito Santo estivesse aqui falando, né, pra mim, Renata, eu te capacito, eu te curo, eu te ajudo, mas há uma necessidade de eu dizer isso, de eu desejar. Eu acho tremendo quando o apóstolo Tiago diz assim que nós precisamos confessar as nossas mazelas, né, diante do Senhor. Não quero falar muito disso, mas existe assim, né, sobre um teórico que eu acho tremendo, que ele diz assim que todos nós temos a nossa personalidade, um arquétipo que se chama sombra, né? E é necessário que todo ser humano, ele verdadeiramente, ele reconheça as suas fraquezas, ele reconhece e tenha conhecimento de causa dessa sombra, né? Ou seja, desse arquétipo. O que acontece quando ele está em dominância na nossa vida, no nosso caráter, né? Então que eu e você possamos verdadeiramente escolher a dominância de Deus. Deus tem que dominar, o Espírito Santo tem que dominar a minha vida e a sua vida. E isso é uma busca diária. É uma busca diária. Nós precisamos desejar. É como o Espírito Santo está dizendo assim: deseja, Renata, que eu tenho mais para a tua vida, né? Porque ele é educado. Os demônios não são. Você deu legalidade, eles entram e você fala, eu saio em nome de Jesus. Ele fala, sai o quê? Você, né? Você nos chamou para essa situação. Mas o Espírito Santo, ele é tão lindo, ele é tão lindo. Deus, ele é tão lindo que ele diz assim para mim todos os dias: Renata, eu tenho uma liberdade para você, eu tenho uma liberdade, eu quero você livre como um pássaro, só que eu preciso desejar a cura, eu preciso desejar a mudança. E quando ele fala sobre isso, no capítulo 13, no reinado de Saul, ele vê os filisteus chegando, era uma grande guerra, os filisteus eram assim, homens que realmente todas as nações temiam, estratégicos, assim, capacitados para a batalha, e quando o povo de Israel já estava assim, tremendo, assim, já morrendo de medo, eles começam a ficar o quê? Desanimados, e Saul, como rei, chega ali para representar, espera o profeta Samuel vir para sacrificar ao Senhor, né, para que a bênção do Senhor fosse sobre eles, para trazer segurança, para trazer realmente assim a certeza, sabe aquela coisa assim, meu Deus é contigo, vai, né? E aí simplesmente Samuel não chega, Samuel começa a demorar e ele começa a ser tomado por ansiedade. Ansiedade é uma luta na nossa vida, né? Fala sério. Lá nas maldições de Deuteronômio está dizendo sobre a ansiedade. Ansiedade é uma maldição. E eu tenho dito, Deus me ajuda aqui realmente a aprender, me transforma, e isso tem sido a minha luta e o que eu tenho confessado diante de Deus, as minhas mazelas, né? E aí ele simplesmente manda, ele faz o altar, ele prepara o altar, ele sacrifica, e quando Samuel chega, Samuel fala assim, Saul, que loucura que tu fizestes, o que você fez? E aí ele diz, você estava atrasado, você é o que é culpado, Samuel, porque tem horário, a gente está numa batalha, os filisteus têm se aproximado, o povo ficou com medo, foram para os penhascos, e eu não ia ficar sozinho aqui, eu resolvi. Ele fez o papel de sacerdote. Queridos, nós somos chamados, cada um tem o seu papel. Então, a partir do momento que você sai do seu papel para ir para o papel do outro, quando você verdadeiramente não reconhece o que é uma autoridade espiritual, você não se submete, e quando você verdadeiramente, você começa a fazer aquilo que você acha que tem que ser feito, eu quero te dizer que você está indo para a maldição. Ele não viu o papel, qual a diferença de um rei e de um sacerdote. Só sacerdote pode fazer o altar, só sacerdote pode queimar incenso, só sacerdote pode fazer as libações e oferecer a Deus, só o sacerdote pode realmente conversar com o Senhor e receber de Deus para trazer uma orientação ali para o rei. E ele não obedeceu.
obedeceu a isso. Diferente de Davi, porque certa vez quando, naquela época que Saul corria para matar Davi, diz o quê? Que ele entrou na caverna e estava ali, Davi estava ali com seus homens, e aí Davi simplesmente pega e corta a orla do manto do rei Saul, e aí aqueles homens começam a dizer o quê? Mata, mata, Deus verdadeiramente hoje te deu Saul nas tuas mãos. Mas diz a palavra que só dele ter cortado a orla da roupa do rei, diz assim, a Bíblia diz que o coração de Davi doeu. Queridos, há o seu lugar no reino, há um lugar para mim no reino. Então, queridos, existe uma hierarquia. Cuidado para você não estar montando altar e queimando incenso. Hoje a gente vive numa época da igreja que todo mundo pode tudo. Os crentes estão assim, eles acham que eles devem fazer o que eles sentem, o que eles estão desejando, o que eles acham que é correto, não é assim? Não, eu fui namorar mesmo, porque Deus sabe que é minha fraqueza. Não, mas eu roubei ali, gente, eu vejo crente colocando até Deus. Não, mas é que naquele dia tinha o valor que eu precisava no caixa e o patrão não fechou o caixa. Então eu vi Deus naquela situação. E são coisas absurdas que hoje está acontecendo dentro da igreja. As pessoas não se submetem, acham que podem falar com o pastor, podem falar com o apóstolo, podem falar com a hierarquia de qualquer forma. Ou seja, nós precisamos entender que nós estamos muitas vezes trazendo maldição para as nossas vidas por causa de um caráter não transformado. Somos chamados, mas precisamos sermos alinhados, experimentados. Davi foi experimentado todo momento, ele quis, ele recebeu de Deus. E aí diz assim que nesse momento, depois lá na frente o Senhor diz assim, Samuel vai até Saul e diz assim, olha, amanhã o Senhor vai te dar todos os amalequitas nas suas mãos, e a ordem do Senhor é que mata todos, animais, crianças, todos, não é para ficar nenhum. E simplesmente, novamente, Saul, ele desobedece a ordem de Deus. Samuel chega no outro dia, diz o quê? Que ele ficou a noite orando, ele fez uma vigília cobrindo o rei de Israel para essa batalha. E quando ele chega, ele fala, que mugido é esse? O que está acontecendo? Ele diz, não, eu só trouxe os animais, o melhor dos animais para queimar incenso ao Senhor, e só trouxe os cabeças, os reis, né, os reis dos amalequitas. E simplesmente Samuel, ele mata os reis, e isso fica assim um chamado muito forte para o meu coração. Que tipo de sacrifícios nós temos ofertado ao Senhor? De repente você fala como aquela mulher no livro de Oséias, não, eu fui nos meus amantes porque eles me deram o melhor vinho, os meus amantes me dão um puro linho, os meus amantes cuidam de mim. Se eu tenho tudo do bom, do melhor, é porque os meus amantes me presenteiam. E na verdade o Senhor começa a dizer ali com Israel, se tu soubesses que sou eu, e é necessário agora o Senhor dizer, se não me engano em Oséias 2 capítulo 15, eu vou te cercar e vou falar no seu coração. Sabe o que é o cercar do Senhor? É nos levar para o deserto. Existe um momento que parece que a nossa arrogância, parece que o nosso eu, parece que a nossa falta de entrega, né, nos faz ir para trás das bagagens, nos esconder, ou nos faz realmente, por medo, por ansiedade da guerra, de perdermos pelos filisteus, nós darmos um jeitinho e nós fazemos da forma que nós achamos. Mas existem sacerdotes, existem homens chamados por Deus. Então o Senhor preparou tudo no reino, e nós precisamos entender que o reino dos céus não é uma bagunça. Existe, na verdade, um comando da parte de Deus. E eu acho assim, aquilo entra no meu coração, é que eu anotei, né? Vocês perceberam que de vez em quando eu tô lendo, porque eu comecei a puxar, porque é muita coisa, né? No nosso, é muita coisa assim. E eu acho, o que eu tenho um grande aprendizado nisso, é porque na verdade Saul, ele era preso nas emoções. Ele não era curado, ele não buscou um caráter realmente digno, ele não buscou uma dependência de Deus. E o que nós mais erramos é exatamente isso, é nós irmos para a igreja atrás do carro, atrás de um monte de coisa que não agrada ao Senhor. Mas Davi, um dia ele desceu para matar Nabal e toda a sua casa, mas Abigail ouviu seus soldados dizendo, seus moços, seus escravos dizendo a respeito do caráter de Davi, e ela sobe para conversar com Davi, e ela aconselha Davi, e Davi se submete. Davi entende que ele foi chamado para
as guerras do Senhor. É assim uma pessoa espiritual. Nós entendemos e ouvimos a voz de Deus, e nós queremos todos os momentos a voz do Senhor. Quando ele vai para Ziglag, ele chega, ele vai para a batalha. Quando ele volta com o seu exército, o inimigo já tinha adentrado, levado as crianças, levado as mulheres, levado tudo, tinha saqueado tudo. E os homens ficaram tão furiosos, cansados. Imagina, vinha de uma batalha, fome, cansaço, saudade dos filhos, saudade da mulher, e eles ficaram assim transtornados, ao ponto de começar a falar que eles deveriam matar Davi. E aí Davi, ele não vai fazer um altar, ele simplesmente vai, pega o éfode, ele vai para a casa do Senhor, ele pega a espada de Sansão, o sacerdote dá o pão do altar para ele, porque tem um reconhecimento que Davi também tem um chamado sacerdotal, e ele ali vai consultar ao Senhor o que ele deveria fazer diante disso, e ele simplesmente fez. Isso é um homem curado, é um homem curado que foi para a cidade de Keila, e ele ouviu que Keila seria destruída, e ele simplesmente guerreou por aquela cidade. Alguém fala assim, olha, Saul está vindo, e ele consulta o Senhor e diz assim, Senhor, verdadeiramente a cidade de Keila não vai me entregar, e o Senhor disse, vai entregar. E ele não se ira, ele não se vinga daquela cidade, ele simplesmente monta na sua cavalgadura, chama o seu exército e sai daquela cidade. Um caráter transformado, fundamentado. Existe um posicionamento, um querer, um desejo, sabe? Sabe aquela coisa de uma decisão, eu sou do Senhor e pronto. Foi isso que Davi fez, foi isso que Davi aprendeu nas suas caminhadas, nas suas fugas, nas suas cavernas. Ele direcionou tudo aquilo por um caráter cristocêntrico. Então eu quero te dizer, as suas decepções, as suas lutas têm te levado a se antecipar, a ser ansioso, a viver por aquilo que você é e por aquilo que você sabe, pelos seus conhecimentos, ou você tem sido uma mulher e um homem que tem ido buscar, consultar ao Senhor? Que você fique com essa palavra, que o Espírito Santo possa trabalhar e falar muito mais do que eu pude transmitir para você. Você não é mais escravo do medo. Eu amo esse louvor. Você não é mais escravo, porque o amor do Senhor te resgatou. Shalom.